Salve Maria! Hoje, dia 24 de outubro, peçamos ao Senhor que nos dê a graça de sermos santos, como nosso Deus é santo. Peçamos a Nossa Senhora que interceda por nós e também aos nossos santos anjos da guarda. E hoje nós pedimos a intercessão de Santo Antônio Maria Claret. Hoje é o dia dele, como eu disse, 24 de outubro. Ele que foi um ativo defensor da fé e também o fundador dos missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria. Nós sabemos aí, se a gente for pesquisar a vida de todos os santos, todos, sem exceção, eram devotos da Virgem Maria. Pediam à Virgem Maria sua intercessão junto a Deus e também nas suas aflições, nas suas angústias e nas suas lutas diárias. Vamos conhecer a respeito da vida de Santo Antônio Maria Claret nesse nosso momento catequético. Antônio Claret nasceu na Catalunha, na Espanha, a 23 de dezembro de 1807, quando Napoleão I, invadindo aquele país, ia atirá-lo a um longo período de crises em que o catolicismo sofreria rudes golpes. Antônio Claret, então, seria um dos mais ativos defensores da fé. Quinto filho dos 11 que João Claret e Josefina Clara tiveram, Antônio foi um menino que deixou precocemente ver a piedade que sempre lhe foi característica. Tendo começado os estudos de latim com o cura, o pai, vendo-o entusiasmado, enviou-o, depois dos 16 anos, para Barcelona para maiores voos. Desejoso de vida cada vez mais perfeita, porque vivia modesta e castamente, fugindo do bulício e dos companheiros ruidosos, pensou Antônio em procurar os cartuchos. Antes, porém, buscou o conselho dos mais velhos, experimentados, piedosos e sensatos, que o inclinaram para o seminário de Vic, na diocese em que nascera. No seminário, ficou conhecendo Tiago Balmes, aquele Tiago que, embora vivendo tão pouco nesta terra, ensaiaria a renovação do pensamento cristão na Espanha. Antônio Claret foi seminarista perfeito, tonsurado a 2 de fevereiro de 1832. A 20 de dezembro de 1834, era subdiácono. Padre a 13 de junho de 1835, pela festa de Santo Antônio de Pádua, justamente quando se iniciava a Guerra Carlista. Imediatamente foi feito vigário, depois ecônomo da paróquia natal. Ali exerceu o ministério e terminou os estudos teológicos. Em 1839, viajou para Roma, a fim de, certo de sua verdadeira vocação, pôs-se à disposição da Congregação da Propaganda para trabalhar nas missões. O cardeal prefeito, porém, estava ausente, de modo que foi seguir os exercícios entre os jesuítas, atendendo-se a uma sua proposição. Uma chaga que lhe surgiu na perna obrigou-o a tornar à Espanha. Então, pelo bispo de Vic, foi nomeado cura de Viladrão. Pregando com ardor, Antônio Claret trazia em suspenso todo o auditório, desde o mais refinado até o mais modesto. Para completar as instruções orais, começou a escrever, e escreveu pela vida afora mais de 150 livros. O seu Caminho Reto e Seguro para Chegar ao Céu apareceu em 1843. Antônio Claret não procurou expor uma doutrina original. Seu objetivo era apresentar o Evangelho ao povo, insistindo sobre as grandes verdades e mostrando a afeição e a estima do dever do Estado. Recomendava os exercícios de piedade clássicos, atribuindo grande importância à devoção à Santa Mãe de Deus. Pregando todos os dias, incansavelmente, a viajar a pé, em busca dos mais longínquos sítios, ouvindo confissões à noite, piedoso, caridoso,
sempre solícito e pronto para aliviar o pesado fardo dos homens, logo começaram a correr notícias sobre milagres que teria operado. Dizia-se insistentemente que Nosso Senhor e Sua Mãe Santíssima lhe apareceram de uma feita. Naqueles tristes tempos, um homem assim era perigoso para os que procuravam valer-se da ignorância das gentes. Perseguido, achou-se muitíssimo exposto e, por certo, transferiu-se para as Canárias. Ali, por 15 anos, Antônio pregou e pregou sem cessar. De volta à Espanha, em 1849, lançou as bases da Congregação dos Missionários Filhos do Coração Imaculado de Maria. Uma surpresa o esperava. O Papa Pio IX, a uma solicitação da Rainha Isabel II, nomeou arcebispo de Santiago de Cuba a 4 de agosto de 1849. Sagrado ao 6 de outubro do ano seguinte, partiu para o novo posto a 28 de dezembro, chegando ao destino a 18 de fevereiro de 1851. Juntara então ao nome o de Maria. A diocese não era nada edificante. Os padres eram poucos, viviam sem recursos e, o que era pior, tinham muito pouca instrução. O novo prelado logo organizou sessões de estudo no seminário e, para elevar o nível de vida daqueles sacerdotes, reduziu ao mínimo os gastos do arcebispado. Santo Antônio Maria Claret pregou a quaresma em Santiago e, em seguida, pôs-se a visitar a diocese, vasta diocese a sua. 1 ano e meio depois, havia distribuído 97.217 livros, 83.500 imagens, 20.600 textos e 8.300 medalhas. Em 6 anos, havia pronunciado 11.000 sermões, regularizou a situação de cerca de 30 casais mal casados e confirmou 300.000 pessoas. Sem saber o que era cansaço, ignorando incidentes de viagem que fazia a pé ou a cavalo, comendo o que podia encontrar pelo caminho, transpondo rios mansos ou perigosos, debaixo de sol ou de chuva, pelas noites frias ou cheias de assaltantes, destemidamente enfrentando gente atacada de cólera ou adversários do catolicismo, impávido, sereno, sem se queixar, calmo e doce, lá ia ele sempre para frente, para onde mais fazia falta aos filhos de Deus. Novamente a ser empecilho para os que vivem afastados da lei de Deus, reconciliando esposos perversamente separados, pregando a verdade que era funesta para funestos planos, granjeou Santo Antônio Maria Claret uma chusma de inimigos. Nada menos que 15 atentados sofreu o bravo arcebispo sem medo. Uma noite, saindo da igreja, avançaram contra ele com punhal. Vibraram-lhe tal golpe que lhe abriram a face no lado esquerdo, feíssima ferida, da qual todos pensaram que viria a morrer. Curou-se, porém, num instante, e aquela rápida cura foi tida como milagrosa. A 18 de março de 1857, a rainha Isabel chamava-o para a Espanha. Certo de que iria ser repreendido pela ação apostólica que vinha desenvolvendo à custa de sacrifícios, mesmo a expor a vida, apresentou-se à soberana assim que chegou no Velho Mundo, a 26 de maio. E a rainha, que outra coisa não queria, senão fazê-lo seu confessor, prendeu-o, malgrado seu, na Espanha. Nomeado arcebispo de Trajanópolis, continuou a administrar Cuba e pouco tempo depois também Madrid. Muito influente no país, fez com que se designassem bons bispos, organizou centros de estudos eclesiásticos e, tendo lutado para que a corte se tornasse menos frívola,
combatendo a indecência, formou novos inimigos, numerosos inimigos. Criticado, mostrado ridiculamente em romances, canções, comédias e caricaturas, Antônio Claret, com a sua santidade e amor de Deus, passava por cima de tudo, sem se apoquentar, sem se exaltar, porque combatia o bom combate. Em 1868, a Revolução expulsou a rainha do trono. Refugiada em Paris, o confessor acompanhou-a. E quando Isabel perdeu todos os amigos, porque certas reviravoltas da vida levam os amigos a debandar, o bom arcebispo manteve-se com uns poucos ao seu lado, chegando mesmo a ser preceptor dos príncipezinhos. Entre mentes, paulatinamente, a congregação dos missionários Filhos do Coração Imaculado de Maria ia se desenvolvendo. Em 1866, as constituições tinham sido aprovadas em Roma. Batalhando em Paris por aquilo que devia batalhar, ocupando-se da colônia espanhola, Antônio Claret desenvolveu a sua atividade, como sempre, incansavelmente. Sentindo-se doente e sem vigor, foi reduzindo insensivelmente o labor, que era contínuo. A 30 de março de 1869, partiu para Roma. Recebido pelo Papa, trabalhou, embora depauperado e mais doente ainda, pelo Concílio do Vaticano, nos preparativos do conclave. O verão de Roma, porém, abalou-o. Sofreu então um ataque de congestão. Levado a repousar, recuperou um pouco o vigor de outrora e pôde pregar num seminário onde presidiu a distribuição de prêmios aos jovens que mais se salientaram na casa. Foi a última oração que proferiu em público. Sempre perseguido pelos inimigos destes, Deus o livrou até o último instante. Faleceu aos 24 de outubro de 1870, com 63 anos de idade. Teve o corpo sepultado no cemitério dos monges de Frontefria, depois transferido para a terra natal em 1897. Beatificado a 25 de fevereiro de 1934, Antônio Maria Claret foi canonizado a 7 de maio de 1950. A congregação recebeu a confirmação dos seus privilégios no ano de 1924, tendo seus membros adotado o nome de claretianos. Santo Antônio Maria Claret, rogai por nós.